Muito boa noite, pessoal. Nessa quarta-feira estamos aqui. Eu sou Magali Florentino. E eu sou Nathalie Doyle. Estamos na segunda temporada do E Agora Psi e hoje com um episódio Relacionamento Blindado. Será que existe? Será que não existe? E hoje a gente tem uma convidada para lá de especial para bater um papo conosco sobre esse tema. Nath, contigo. É uma honra ter minha antiga professora, né? Já ia chamar ela de professora já. Bom, eu vou apresentar aqui a Cláudia Bandeira, graduada em Psicologia pela PUC do Rio Grande do Sul, mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialização em terapia cognitivo-comportamental e terapia de sistêmica com foco em casais e relacionamentos. Atua há mais de 20 anos na área de clínica e na educação superior. Na clínica tem trabalhado principalmente com terapia de casais, problemas de comunicação e conflito amorosos, dependência emocional, sexualidade no casal, relacionamentos tóxicos e codependência, ajudando casais e indivíduos a construírem relacionamentos mais saudáveis e felizes. Tu viu? Olha aí. Tô começando a achar que relacionamento blindado tem, hein, Cláudia? Então, é um assunto bem polêmico, né? E eu sempre vejo que relacionamentos é uma coisa que chama muito a atenção das pessoas. Até porque a gente não vive sem se relacionar, né? Desde quando a gente nasce, né? Enfim, até os nossos últimos dias, a gente vai estar em relacionamentos com as pessoas. Mas quando a gente fala em relacionamento amoroso, eu acho que aí é um pouquinho mais complexo pela profundidade. Não que os relacionamentos familiares, né, de pai, mãe, irmãos, também não tenham essa complexidade, né? Mas um relacionamento amoroso tem algumas peculiaridades que eu acho que né, faz com que fique mais desafiador. E falar em relacionamento blindado é também, né, bem desafiador, de novo. Por quê? Porque eu fiquei pensando assim, o que as pessoas entendem por um relacionamento blindado? O que seria isso? Né? Então, algumas pessoas vão entender que um relacionamento blindado é aquele relacionamento que é um relacionamento à prova de bala, né? Meio como um carro blindado que não vai sofrer nenhuma intercorrência ao longo, né, do processo ali do relacionamento. Mas a gente sabe que isso é impossível, né? Não tem relacionamento que não vá passar por conflito, por dificuldades. E se uma pessoa entende um relacionamento blindado como um relacionamento onde não vai haver traição, onde não vai haver conflito, onde tudo vai ser uma maravilha, é ilusório. Agora, um relacionamento blindado, enquanto um relacionamento forte, resiliente, resistente, que dá conta de se manter mesmo com os conflitos, aí sim é possível. Olha só, então galera, pega a dica, tá? Né? Olha direitinho aí pro teu relacionamento, talvez ele seja um relacionamento blindado. Depois conta pra nós aí nos comentários. Nesse sentido é possível, sim. E Cláudia, pensando nisso que tu trouxe, assim, como que a comunicação dentro da relação, ela pode contribuir, digamos, para essa blindagem desse relacionamento? Eu sempre digo que a comunicação é um dos pilares mais importantes para um relacionamento satisfatório, feliz, saudável. Por quê? A gente sabe que a maioria dos conflitos vão acontecer por dificuldades na comunicação. E quando a gente fala em comunicação, não é só conversa e qualquer tipo de conversa, mas é realmente a troca de informação, é a maneira como a pessoa vai falar, é estar aberta a ouvir, né? Porque a pessoa... E tem muita... É um universo muito grande aí quando a gente fala em comunicação, né? Tem gente que tem muita dificuldade em receber qualquer informação e leva aquilo para o pessoal como uma crítica. Ah, mas então tu está dizendo que eu não faço nada certo, né? Então aquelas coisas assim de tomar como se fosse o todo. Ah, mas eu nunca faço. E às vezes a pessoa também diz, porque tu nunca me ouve, tu sempre faz isso desse jeito. Então as palavras que a gente usa também para explicar
as coisas que a gente está querendo dizer ali no dia a dia, importa sim, né? Então, ter esse cuidado, assim, ter essa percepção de como falar e de estar aberto para ouvir o que a pessoa vai nos dizer, sem levar para o pessoal, né? Tu sabe, Cláudia, que isso que tu traz eu não atendo casais, mas eu atendo muitos pais na orientação parental, né? E muitas vezes o que eu identifico é que um tá disposto a ouvir, mas para rebater, não para acolher o que o outro tem para dizer, para, né, para comunicar naquele momento ali. Eu acho que isso é um dos grandes impactos na comunicação, é que eu não quero ouvir realmente, acolher o que o outro tem para me dizer, mas eu tô pronto para rebater, para dar uma resposta, para não perder nessa discussão, sabe? Eu acho que às vezes a grande preocupação é quem vai ganhar e quem vai perder. É. Quando na verdade ambos ganham, né? Quando se escutam e ambos perdem quando estão ali só tentando contrapor o que o outro está dizendo para sair como, né, a pessoa que dá a última palavra nessa discussão, nessa conversa. As pessoas ficam muito defensivas, né? Uhum. E se a gente olhar para o relacionamento como um jogo de tênis, a gente vai imaginar que eu tenho que ganhar do outro, né? Cada situação é um game ali que eu preciso fazer um ponto. Ah, ganhei. Né? Mas se eu olho como um jogo de frescobol, onde o objetivo dos dois é não deixar a bolinha cair e o objetivo é a bolinha ficar, então a gente tem uma outra perspectiva. Então, eu já não estou contra aquela pessoa, eu não preciso ganhar dela numa discussão. E o objetivo de uma discussão nem seria ganhar, né? O objetivo de uma discussão ou de uma conversa seria entrar em um acordo, eu ouvir o que o outro quer, eu poder me expressar também. Então, acho que fica um pouco complicado quando as pessoas querem ter sempre a razão, quando elas querem impor a vontade delas, né, sobre o outro. Nem sempre as pessoas estão abertas, né? E às vezes eu acho a questão quando a gente recebe, pelo menos assim, essa intenção de, eu falo, falo, falo e parece que não me escuta, né? Parece que. Mas às vezes é a forma com que a gente está colocando, é a forma com que a gente está falando, né? É realmente essa disputa onde, eu falo uma coisa e a outra pessoa rebate, né? Já com aquela coisa, já vem com aquele sistema, vamos dizer assim, né? E às vezes quando a gente vai tentar entender, da gente também se colocar e observar, né? Como que a gente está colocando isso para aquela pessoa? Como é que a gente está de repente, a gente se escutar, né? E entender, olha, eu, de repente estou colocando de uma forma que está sendo um pouco rude, talvez, né? E aquela pessoa está entendendo daquela forma. Então, quando a gente trabalha isso, assim, eu também não atendo casais, né? Mas quando vem essas situações, a gente também entende, né? Tá, mas que forma que a gente tá colocando isso? E se a gente colocar de uma outra forma, né? Se a gente colocar com uma outra visão, de um outro jeito, né? Olha só, isso, né? Não com uma forma de atacar, mas com uma forma de colocar assim, olha só, isso é uma coisa que eu tô percebendo, né? Eu não sei se pode ser ou não, mas é uma coisa que eu tô sentindo. Daquela forma da gente interpretar a situação, né? Então, acho que isso é muito importante. E, realmente, a comunicação é de extrema importância, não só nos relacionamentos amorosos, né? Em todas as nossas Na relações. vida, A né? gente tá o tempo inteiro se relacionando, né? Quem a gente tá se relacionando? A gente tá sempre assim, então da gente entender isso como um todo, né? Acho que é isso que é importante também. Né? Não, e trazendo relações, né? Não só relacionamentos amorosos, que é o nosso foco, mas falando de relações, né? Como eu e a Nath temos uma relação de trabalho, né? Que não pode. E as pessoas muito perguntam pra gente, né? Como que é a atenção, assim, então, é aquele ponto assim, Nath, te causou desconfortos? Ela disse, tal situação me causou desconforto. Causou desconforto, vamos resolver, né? Vamos falar agora. Né? Se é entre a gente aqui, vamos falar. Se é com pessoas que prestam serviço pra gente, né? Já vamos resolver isso agora. Não vamos ficar alimentando algo, né? Que não precisa crescer de uma maneira desproporcionalmente, né? Então já vamos resolver agora a partir do diálogo, a partir da comunicação. E, Nath, não tá bom pra você, não tá bom pra mim também. Né? Então vamos resolver aqui já que fique bom para as duas. E eu acho que isso é o que deveria acontecer dentro de um relacionamento, né? E eu acho que linka muito também, né, com a nossa próxima pergunta ali, né, Nath? Que é como lidar com as diferenças, porque dentro de um relacionamento a gente vai ter criações diferentes, né?
A gente está falando dentro de uma relação de trabalho aqui que a gente trouxe como exemplo, mas dentro dos relacionamentos amorosos, a gente vai ter criações diferentes, histórias diferentes e como a gente lida com essas diferenças dentro de uma relação, porque daqui a pouco fala muito, o outro se expressa bem, se consegue se colocar, mas o outro é mais quieto, é mais submisso, tem mais dificuldades, né, de se pôr nessa relação. E como é que a gente faz isso? Eu acho que tem muitos mitos, sabe, em relação aos relacionamentos. Um relacionamento, para ser bom, para ser satisfatório, para ser saudável, ele não precisa ser com duas pessoas iguais. Seria até ruim, chato, não é? Alguém igual a mim. Mas acho que as pessoas ainda têm uma dificuldade de viver no dia a dia com o diferente. E entender que o outro não precisa pensar como eu, ele não precisa gostar exatamente das mesmas coisas que eu gosto, fazer tudo da maneira como eu acho que tem que ser. E esse entendimento, eu acho que é bem importante para a gente conseguir viver com as diferenças, tá? Só que tem diferenças e diferenças, né? Quando a gente fala em valores pessoais, sabe? E aqui, quando eu falar em valores pessoais, eu tô falando em coisas que realmente, para mim, são importantes, que eu acredito que fazem a minha vida valer a pena ser vivida, né? É um valor meu. Isso valores que são muito diferentes, isso sim pode distanciar o casal. Isso pode fazer com que o relacionamento fique um relacionamento difícil de se manter, né? Um relacionamento complicado, tóxico, abusivo, enfim. Mas, fora isso, as diferenças podem enriquecer até o relacionamento. Mas como lidar com isso? Bom, em primeiro lugar, saber que faz parte, né? Eu não vou encontrar alguém que não tenha algumas diferenças em relação a mim, mas entra de novo a comunicação e a negociação, né? Eu vejo que as pessoas também têm uma dificuldade de negociar as coisas. Elas imaginam, eu quero, tem que ser desse jeito, se eu quero assim, tem que ser assim, e os outros que, né? O outro também vai querer que seja do jeito dele. Perfeito. Né? Eu quero que seja desse jeito e o outro quer desse jeito. E aí cada um segue, né? Não, a gente negocia, né? A gente combina, a gente senta, a gente fala, né? Daí retoma aquilo que a gente estava dizendo, né? A gente fala de uma maneira... Tem algumas, né? Vou fazer um parênteses aqui. Tem algumas pequenas dicas que eu acho que são legais da gente, né, trazer aqui também, quando a gente fala em comunicação, que usar a palavra, usar o eu, né? Olha só, eu não gosto muito quando tal coisa acontece. Como é que a gente poderia fazer? Né? Ao invés de dizer, olha, tu sempre faz isso desse jeito e tu acaba me deixando assim. Né? Eu tô botando o poder no outro, né? Porque ele daí é que tá fazendo isso comigo. Eu não assumo, né, que eu não estou gostando ou que eu estou gostando. Então, trazer pra gente, olha, eu me sinto assim, 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 quando essas coisas acontecem. Eu prefiro que seja assim, eu gosto, eu preciso disso. Como é que a gente pode fazer? Qual é o espaço que tu ocupa nessa relação, né? Pra te colocar como o teu parceiro. Entender que sim, vocês vão ter valores, como tu disse. Eu sou casada com um psicólogo da ACT, né? Então, essa frase eu escuto muito, né? Quais são os valores enquanto casal que a gente vai caminhar junto em busca disso? Quais são os meus valores enquanto Magali, porque eu ainda continuo sendo um indivíduo único dentro dessa relação. E quais serão os valores dele enquanto Fagner, pessoa única, que também vai continuar como indivíduo único nessa relação, né? Para que a gente consiga ter uma harmonia entre tudo isso, né? E realmente, assim, quando a gente coloca nessa situação, às vezes, de tentar entender e vem nesses momentos, assim, às vezes muito conflituosos e tudo mais, da gente realmente colocar, né, e mudar. Porque, como eu falei antes, né, às vezes a gente coloca de uma forma como se a gente estivesse atacando outra pessoa. E às vezes não é isso, mas é a forma com que a gente está se expressando, é a forma com que a gente está falando, né? Então a gente colocar essa situação assim, olha, eu vejo assim, eu me sinto assim, né? Eu me senti assim neste momento, né? O que tu acha, né? Qual é a tua opinião sobre, assim?
E também, às vezes, sair desse ciclo de brigas e brigas e brigas, às vezes, dentro de um relacionamento, né? Eu sempre digo assim, dentro do consultório, eu brinco assim com uma. Que às vezes nem se a gente morasse sozinho, só nós, a gente estaria 100%, porque a gente tem dias que nem a gente se suporta, né? Falou Então, tudo. a gente, querendo ou não, a gente precisa aprender a lidar, a conviver com a gente, ter relacionamentos e entender a gente como um indivíduo, né? Sabe uma coisa que eu acho legal é que tem habilidades que a gente consegue desenvolver e que a gente deveria ter conseguido aprender ao longo da vida, que às vezes a gente não consegue, não aprende, né? Ou porque, enfim, não aprendemos dos nossos pais, da vida como um todo, e aí a gente não consegue, mas isso não quer dizer que porque até então a gente não conseguiu, a gente não vai conseguir. Por exemplo, resolução de conflitos, Uhum, né? A comunicação são habilidades que a gente consegue ir desenvolvendo, ou seja, a gente consegue ficar melhor nisso, uhum. né? Então, é uma coisa boa, saber que tem o que fazer, tem como melhorar. Perfeito. Uma coisa que eu escuto muito também, Cláudia, é, por exemplo, mas eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que ele entende. Eu acho que as pessoas também trazem muito isso, né? E uma Uhum. colocação que eu sempre faço, que eu sempre faço é, sim, tu és responsável por aquilo que tu diz, não pelo como o outro entende, mas antes disso você é responsável por como você diz isso. Uhum. Né? Porque às vezes a forma que o outro está entendendo, está interpretando, está muito relacionado à forma como você está falando isso para ele. A forma como você está se posicionando com ele, na verdade é só uma resposta ao teu comportamento. Né? Não é que daqui a pouco ele tá dando uma resposta agressiva, mas ele tá respondendo a forma agressiva que você também está trazendo isso para ele. Uhum. Vamos pensar que a comunicação não é só a palavra, né? A Uhum. comunicação, a gente se comunica o tempo todo. O olhar, o tom da voz, a velocidade da voz, assim, enfim, né? O gesto, a postura, a gente está se comunicando. A palavra é a maneira mais clara, que fica mais objetivo para o outro nos entender. Mas o fato de eu dizer, eu sou responsável pelo que eu falo e o outro é responsável, isso também dá uma ideia de uma separação, né? Então, Uhum. assim, eu cuido do que é meu e ele cuida do que é dele, né? Tá, mas e o que é dos dois? Que é essa interação. Porque um Uhum. relacionamento é isso, não é nem o eu, que nem tu falou, né? Tem o eu, tem o outro e tem o nós. Uhum. E o nós é essa interação, é tudo isso que vai acontecendo. E se a gente pensar também que toda a nossa ação vai gerar uma reação, né? Então, realmente, eu não sou responsável pela maneira como o outro vai reagir, né? Mas se eu sei, né, que falando de determinada maneira, aquilo pode sim impactar de uma maneira ou de outra na outra pessoa, por que que eu não vou, né, procurar fazer com que eu me expresse da melhor maneira e o outro realmente entenda o que eu tô querendo dizer. É porque senão fica muito fácil, né? Uhum. Eu tô falando, o outro que se vire. Uhum. Uhum. E pensando nisso também, como que a gente lida com a rotina dentro de um relacionamento? Porque eu acredito, Cláudia, que muitos conflitos, se não a grande maioria, também está relacionado com a rotina, né, Nath? Uhum. Com essa sobrecarga, às vezes com o cansaço, com a falta de tempo, falta de dinheiro, né, dentro da relação. Então, como lidar com tudo isso para que isso não seja gatilho para grandes discussões e desentendimentos dentro do relacionamento? Pois é. Eu vou voltar um pouquinho, tá? Para responder essa tua Tá. pergunta aí, eu vou voltar um pouquinho na ideia que a maioria das pessoas tem sobre relacionamento, Uhum. como algo dado. Se eu amo fulano, fulano me ama, tá bom, tá pronto, tá resolvido. Encontrei alguém que me ama, que eu amo, e agora a gente vai ser feliz para sempre. Aquela ideia do amor romântico, aquela ideia de que só o amor basta para que a gente tenha um relacionamento lindo e maravilhoso. Isso é um outro mito, né? Então, o amor faz parte do relacionamento, né? Então, imagina assim uma grande pizza, né, com fatias. O amor é um pedaço.
do relacionamento, que tem outras coisas, tem a comunicação, tem a confiança, tem a empatia e tem a intenção, que eu acho que é uma coisa bem importante da gente falar também, que é o comprometimento, a intenção da pessoa em estar num relacionamento e manter aquele relacionamento. Então, se eu tô comprometida com a ideia de que, sim, eu amo essa pessoa é importante para mim, eu quero criar um relacionamento, porque um relacionamento ele se cria, né? A gente vai construindo isso, e eu quero manter isso. Para manter isso, eu vou ter que ter alguns cuidados, né? E o cuidado de não deixar cair na rotina é um cuidado importante que a gente tem que ter, né? Mas o que é, aí tá, né? Um pouquinho específico o que é rotina para cada um. Tem pessoas que até gostam de uma certa rotina, isso é importante. E a rotina faz parte. Não vai ser todos os dias que vai ser aquela maravilha, mas sair da rotina, fazer coisas interessantes é importante. É importante por isso, por essa ideia de que um relacionamento é muito mais do que só o sentimento, né? Que vai envolver a intenção e que vai envolver um trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. Dá Dá trabalho. trabalho. Dá. Dá. Também. Essa questão da rotina é sempre uma questão que pega, assim, é algo que existe um protocolo ou cada casal vai descobrir o que que é sair da rotina para si. Eu acho que não diria que tem um protocolo, não, tá? Uhum. Mas uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes aí, independente de a gente estar trabalhando questões de relacionamento ou não, questões individuais, vamos sair do piloto automático da vida, né? Que a gente liga o piloto automático e vai fazendo, viver com intenção, viver com propósito, né? Ou seja, eu tenho um objetivo, eu quero manter o relacionamento, eu quero ser feliz, qual é o teu propósito? Eu acho que as pessoas ligam muito o piloto automático e só sobrevivem, né? Então, não diria que tem um protocolo, né? Tem pessoas que de repente fazer uma jantinha durante a semana, né? Uma jantinha mais romântica, tem outros que é uma viagem, sentar para fazer alguma conversa, mas ter momentos, isso sim que eu acho que é importante, assim, ter momentos específicos para o casal é importante. A gente sabe que é um desafio, né? Tu trabalha com criança, né? Sim. Então, assim, quando os casais viram pais, isso pode ser um grande desafio, né? Porque aquele espaço que era do casal, ele já fica mais dividido, né? E às vezes o casal se perde aí na paternidade, na maternidade, e tem pouco espaço para eles. Então, procurar manter um espaço para o casal, para fazer as coisas é vital, é Sim. importante. Lá em casa a gente é pai de adolescente, né? Então, aí a gente tem outras redes de apoio, né? Vai pra casa do namorado, vai mesmo. Né? Vou na casa da avó, vai, claro, pode ir. Mas tu sabe que, assim, trazendo um pouquinho também para a questão que eu trabalho, que é a bariátrica, e toda essa questão, às vezes, do emagrecimento, isso é uma coisa que aparece muito entre os pacientes. A questão, às vezes, dessa perda de peso e normalmente vir ou com uma coisa boa, né? O parceiro ou a parceira começa a notar um pouco mais, né? E começa a mudar realmente a sua vida, a vida sexual e tudo mais. Como também vem, às vezes, para ter separações, né? Porque muda completamente aquela pessoa, tu entende? Então a gente vê muito isso dentro desse processo também. A gente vê essa questão de, às vezes, o parceiro ou a parceira está acostumada já com aquela pessoa, né? Porque normalmente a pessoa que vai fazer uma bariátrica, ela já tá lutando contra a obesidade há um tempo, né? Então aquela pessoa, às vezes, está casada, vamos dizer, há 15 anos com aquela pessoa. E ela tá acostumada a ver há 15 anos aquela pessoa daquele jeito, obesa. Às vezes aquela pessoa obesa, ela tem o quê? Uma dificuldade em se cuidar, né? De ter o autocuidado, a autoestima baixa. E quando ela faz a cirurgia, simplesmente, pum, né? Aquela pessoa começa a se cuidar, começa a comprar mais roupas, começa a ir no salão e tudo mais, né? Ou o marido também, né? Quando é o parceiro, vai, começa a correr. E isso gera um conflito gigantesco entre os casais.
Ciúmes. É. Os ciúmes, e não além dos ciúmes, né? Às vezes mesmo da A rotina. insegurança. E da insegurança e da rotina, porque às vezes aquele casal já não tá mais acostumado, vamos dizer. E daí, daqui a um pouco, aquele marido ou aquela esposa resolveu que vai fazer todo dia academia. E o outro odeia academia, vamos dizer assim, né? Então gera um conflito ali. E às vezes isso traz muito, né, sobre essa questão. Eu acho que tu trouxe, Nathalie, uma coisa bem interessante aí, quando a gente fala principalmente em relacionamentos de longo tempo, né? Que são as mudanças que vão acontecendo ao longo da nossa vida, Aham. né? Porque se tu te casa, sei lá, aos 20, 30 anos, daqui a pouco tu tá com 50, tu é a mesma pessoa, né? Pensando que a nossa personalidade, né, tende a uma estabilidade, não vou mudar muito, mas a gente muda. Eu não sou a mesma que eu era aos 20 anos, Aham, muito sim. diferente. Em termos até de relacionamento, de maturidade, de autoconhecimento, de interesses, né? A vida vai Uhum. mudando e a gente vai se interessando por outras coisas. Nem sempre a vida das duas pessoas ela vai, né, acontecendo na mesma direção, né? E aí Exatamente. entra aquilo que a gente falou, né? De poder sentar, conversar. Olha só, tô vendo que tu tá diferente. É falar. E aí a gente entra na questão da intimidade, né? Uhum. Quando a gente fala em relacionamento satisfatório, um pressuposto muito básico é a capacidade que as pessoas têm de desenvolver intimidade com o outro. E na intimidade é isso que acontece, é a possibilidade de eu conversar, de eu me abrir, inclusive em relação às minhas inseguranças, né? Porque Uhum. de repente, se eu tô casada com alguém que eu conheço funcionando sempre daquele jeito, a pessoa muda, né? Uhum. Tô falando a bariátrica traz uma mudança bem repentina, né, para a Aham. pessoa, assim. Então, até, sei lá, uns meses atrás, eu olhava aquela pessoa e eu via ela de um jeito, daqui a pouco ela já tá bem diferente, né? E essa mudança vai trazendo outras, que nem tu falou, daqui a pouco a pessoa começa a querer se cuidar mais, né? Em um ano a pessoa, nossa, mas eu estava casada com um e agora é outro. E isso pode gerar insegurança no outro, por quê? Uhum. Não porque ele é ruim e quer que tu seja aquela pessoa que tu era sempre. Não, não nesse sentido, mas porque é um estranhamento. Nossa, mas como é que é? Né? Não é mais a mesma pessoa. Aham. Será que ela continua também me Me querendo ou não? sentindo. Como é que eu vou lidar? E poder se abrir de uma maneira. Sabe, tem aquele livro bem interessante, A Coragem de Ser Imperfeito, né, da Brené Uhum. Brown, né, ela fala muito nisso, né, da nossa capacidade, da importância da gente se colocar vulnerável nos relacionamentos também. E que aí é que está a nossa maior força, né, quando a gente se coloca vulnerável. E de conversar, olha só, sabe que eu me sinto insegura agora quando eu te vejo indo, né? Aham. Então, e aí voltamos para a comunicação de novo, né? Para a importância de se abrir, de falar e de ouvir o outro, né? De entender que, ok, que o outro também se sinta inseguro, né? Então, se é o meu marido, se é a minha esposa, e eu estou percebendo que a pessoa está insegura e ele é uma pessoa importante para mim, o que eu posso fazer para ajudar ele nesse momento, Uhum. né? No recontrato, né? Exatamente. É. E porque o que acontece, né? É que na cirurgia, vamos dizer, isso acontece de uma forma rápida. É. Mas não é diferente do que se a gente for para pensar ao longo do tempo, vamos dizer assim. Eu digo porque eu conheci o meu esposo com 16 anos. E a gente tá junto até então. Isso já se passaram 12 anos. A Uhum. gente não tem mais os mesmos interesses de 12 anos atrás. É. Então a gente vai renovando, né? A gente brinca, vai renovando os contratos, os É. interesses e tudo É. mais, né? E a gente vai se descobrindo dentro de uma comunicação e entendendo, né? Então, acontece isso de forma natural, vamos dizer, dentro de um tempo, mais que na cirurgia acontece às vezes de uma hora para outra, né? E o quanto é importante, porque às vezes para a pessoa que passa pelo procedimento já é difícil, imagina para o parceiro, e por isso que a gente às vezes envolve, a gente não é às vezes, a maioria das vezes, assim, a gente deveria, eu sempre trago os meus pacientes, eu sempre converso com a família também, né? Por conta disso, porque vai mudar todo aquele núcleo ali, né? Vai mudar toda Uhum. uma situação, vai mudar toda uma percepção, além da pessoa que fez a cirurgia, vai mudar todo.
em torno dela, né? E as pessoas, querendo ou não vão estar preparadas, não vai ter um cursinho preparatório, né? Ah, eu fui ali, fiz, e a pessoa... Não, né? A gente vai aprendendo e a comunicação é o ideal, né? Não adianta. Outra coisa, Nathalie, que acontece muito de mudança, né? Que nem a gente falou antes, é, por exemplo, quando o casal vira pais, né? Aham. Então, de uma hora para outra, o papel era: ah, ela é minha esposa, ele é o meu marido, agora ela é mãe, agora ele é pai. Nossa, mas eu não sabia que tu era assim. Como pai, tu é assim, como mãe, tu é assim. Isso também tem um impacto, às vezes, né, no relacionamento. E acho que dá pra gente linkar também com uma pergunta que teve, como gerenciar expectativas em relação ao parceiro? Acho que cabe muito nessa pergunta, né? Às vezes tem uma expectativa em relação de como meu parceiro vai ser como pai, como vai ser como mãe, né? E às vezes pode acontecer de frustrar, e às vezes pode acontecer que não, né? Às vezes pode ser, nossa, a gente descobrir o meu marido muito melhor depois que nasceu pai, que foi pai e tudo mais. Então existe uma expectativa ali, né? Então como que a gente pode lidar com essas expectativas que aparecem? Então, quanto mais realista for as expectativas, não tem como não ter expectativas, né? Expectativas a gente vai Faz ter em parte. relação, faz parte da vida, tá? Mas assim, quanto mais realista for essa expectativa, melhor. Mas também eu vou ter que me dar conta de que eu vou ter expectativas que não vão acontecer, Uhum. né? E aí eu vou ter que lidar com a minha frustração, porque é assim que é a vida, né? Eu, ah, eu espero muitas coisas da vida, mas a vida não me dá tudo que eu espero dela, né? Aquela pessoa, ela também não é obrigada a cumprir com todas as expectativas que eu tenho, né? Uhum. Assim como eu não preciso cumprir com as expectativas que o outro tem em relação a mim. E eu acredito que essa pergunta ela também linka com a outra que é sobre traição, né? Como Exatamente. superar ou acomodar uma traição dentro de um relacionamento a partir do momento que a gente cria expectativas de que essa pessoa jamais será capaz de cometer uma traição contra a gente, né? Como que a gente lida com isso e acomoda isso numa relação quando se opta pela continuidade da relação? É, a traição é um assunto também bem quente, né? As pessoas ficam muito mobilizadas quando a gente fala em traição, mas eu vou dizer que se a gente pensar na nossa vida, né, no todo o ciclo de vida de todos os relacionamentos que teremos na vida, é muito difícil que a gente não passe por um episódio de traição, viu? E aí eu tô falando a vida como ela é, não como ela deveria ser. Então, não, de novo, não que a gente tenha que esperar que vá acontecer uma traição, não, né? Mas é muito mais comum do que a gente gostaria que fosse, tá? A traição, ela não vem do nada, não é do nada acontece uma traição. A traição acontece por quê? Porque possivelmente tem várias questões aí no relacionamento que já não vem bem. Conflitos, enfim, coisas complicadas que não foram sendo resolvidas aí ao longo do tempo, né? E que acaba surgindo uma traição. Assim como os valores, tem pessoas que não vão conseguir superar uma traição, que não vão, que a opção delas vai ser não. Se me traiu, não tem volta. Tem outras pessoas que não é bem assim, que conseguem, né, mesmo com uma traição, reverter, né, essa sensação, porque a traição traz um rompimento muito grande na confiança, né, que é um dos pilares de um relacionamento saudável, de um relacionamento é, blindado, né, a confiança, eu poder confiar, até para eu poder ficar vulnerável e me entregar e ter intimidade, eu pressuponho que eu preciso confiar naquela pessoa. E se essa pessoa me traiu, ela quebrou a confiança, né? E aí isso vai ter que ser construído novamente. E a pessoa tem que estar disposta, né, a construir de novo, né? Vamos dizer, o traidor, né? Então, a pessoa que acabou cometendo a traição, ela vai ter que estar disposta a conquistar de novo a confiança dessa pessoa. E a pessoa, então, que foi a pessoa, né, traída, tá
estar disposta também a construir novamente essa confiança. Isso leva tempo. Uhum. E disponibilidade interna de ambos, né? Exatamente. Sim. Não existe uma forma mágica, né? Não tem. É o Não tempo. tem. Mas sabe que quando a gente fala em traição, por que que é complicado assim falar? Porque não tem um tipo de traição. Traição não é tudo igual, né? E também não vai, na pessoa, não vai ter o mesmo impacto. As pessoas, tem gente que não se incomoda tanto. E tem gente que, para ela, assim, Uhum. acabou, não tem mais, não tem. Então é um. Ali sim, cada caso é um caso, mas é um assunto que gera muitas. E tu sabe que eu vejo assim um medo muito grande que as pessoas têm, né? É uma insegurança em relação à traição, né? Como se fosse culpa da pessoa, né? Não, mas se o fulano me traiu, eu não consegui ser. Tem nada a ver contigo, né? A traição tem a ver com a pessoa, claro que tem a ver com o relacionamento, mas vai ser sempre uma escolha de quem fez. Uhum. A traição é uma escolha, né? Porque é uma maneira de eu resolver ou não resolver um conflito que está acontecendo ali, né? Então, às vezes as pessoas têm essa ideia, né? Ah, me traiu porque eu, sei lá, falando em porque eu engordei, porque eu tô Uhum. feia, mas Tô então eu trabalhando não tô muito. trabalhando muito. Uhum. Não tem a ver, né? Tem a ver com ser uma escolha da outra pessoa em, de novo, em resolver ou não resolver as questões do relacionamento. Uhum. Acho que isso tem uma diferença, né? Tá, ok. Tem problemas dentro do relacionamento, mas não justifica, né? Não justifica. Então, a gente colocar isso. E também o que a gente acaba também chegando, né? E vendo, pelo menos, o que chega, assim, às vezes pra gente, é a questão da pessoa que rompeu esse relacionamento e que tem uma dificuldade em iniciar um novo relacionamento por essa questão, né? Por esse medo de ser traída novamente, né? E tudo mais. E ainda ter essa questão de uma culpa, assim, vamos dizer assim, né? Por conta disso. Então, Nathalie, eu acho que uma coisa importante da gente pensar também é nas escolhas que a gente faz nos relacionamentos, Uhum. não é? Não dá para eu aleatoriamente, né? Se fosse assim, não é assim, né? Mas pegar qualquer um Aham. e imaginar, não, eu vou escolher, o namoro serviria para isso, né? O período de namoro seria para isso, sabe? Tu tá ali ficando com alguém, vai conhecendo, sabe? Vai, ouve, troca. O que que eu vejo muito assim? Eu vejo às vezes as pessoas se jogam, né? Porque assim, a gente tem a paixão, né? A paixão, ela tem uma função na nossa vida. Ela tem um tempo, ela vai durar ali, não é exato, tá? Mas uma média, vamos dizer, de uns 2 anos, mas ela é funcional, ela serve para quê? Para nos aproximar de alguém, Uhum. né? Para a gente ter tempo de construir um vínculo com aquela pessoa, porque o vínculo é a cola que nos gruda naquele outro, né? É o apego que a gente vai desenvolvendo. Né? Uhum. Se eu não tenho a paixão que vai ajudar eu ficar ali com aquela pessoa, porque eu acho que ela é linda, maravilhosa, perfeita, nananã, eu não vou ficar, eu não vou aguentar esse período. Aí depois que passa a paixão, eu já construí algo com aquela pessoa, aquilo me mantém. Aí sim, né, num relacionamento mais duradouro, que é o que a gente chama de amor, tá? Mas as pessoas se jogam quando elas se apaixonam, né, sem avaliar, Uhum. né? Sem escolher direito. Meio que pega qualquer um. Ah, vai ser esse aqui, eu tô apaixonada, é lindo, maravilhoso, diz que me ama, diz que, sabe? E deu, não é assim, né? Esse período é para isso, é pra gente escolher, sabe? É pra gente ouvir, é pra gente falar, sabe? É pra gente ser uma outra coisa assim. Seja você mesma quando tá conhecendo alguém. Não adianta, sabe, fingir ser alguma coisa, porque e depois vai sustentar isso como? Tá criando um personagem, né? Pra tentar, na busca de tentar Uhum. cativar e agradar o outro, eu fico inventando algo que eu não sou. A gente conhece alguém, a gente quer mostrar o melhor da gente ali, né, naquele Aham. momento, mas aí, de novo, a gente volta para a comunicação. Fala, ouve, pergunta, te interessa por saber, observa,
sabe? Ver como é que é essa pessoa. Uhum. Aí vai ficar mais fácil depois, né, de evitar conflitos desnecessários, situações que de repente não precisariam. Avalia os valores, que era o que a gente estava falando, Uhum. né? Uhum. Pra não vir, mas tu não era assim, hein? Tu pioraste. E a gente linkando, assim, já chegando meio pro final, né? Uhum. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui conversando horas, né? Ah, A gente sempre quer ficar conversando horas relacionamento aqui. é um universo assim gigante. Maravilhoso. Quando procurar terapia de casal? E a gente também pensar assim, terapia de casal, terapia individual, como é que funciona, assim? Que tu... Então, sabe que outro dia eu me peguei pensando nisso. Infelizmente, eu vou dizer para vocês que, na minha experiência, a maioria dos casais que procuram terapia já não estão muito bem, Uhum. né? E felizmente a maioria ainda dá para reverter, mas tem casais que chegam assim quando eu já recebi casais em que ela já estava decidida, tô pensando aqui, né? Uhum. Uns exemplos assim, ela decidida que não queria mais, mas ele no desespero de tentar como última, né, solução, então vamos para terapia, que a terapia vai nos ajudar. Não, é mágica, E né? já passou o time também, né? Já Uhum. passou. É, também não vou dizer, né, não vamos para o outro extremo e dizer que todo casal precisa de terapia, tá? Mas talvez ter essa percepção de que, olha, eu estou tentando desse jeito, já tentei desse, e está ficando um pouquinho mais complicado. Busca terapia, né? Terapia não é para lavar roupa suja. A terapia, ela pode ter um foco bem direcionado para algumas questões específicas, por exemplo, que o casal está enfrentando, sei lá, sexualidade, Uhum. comunicação. Distância, né? Que era uma das Uhum. perguntas que a gente tinha, né? De manter um relacionamento à distância também, onde um mora num estado, outro mora no outro, às vezes está trabalhando em outro lugar, né? A esposa está em outra cidade. É. Então, não deixar a terapia como uma última tentativa, né? Uhum. Porque não tem como, muitas vezes não tem mais o que fazer, né? O pessoal, o casal já se distanciou tanto que vai ser difícil voltar, né? Já tomou a decisão. Porque lembra que a gente está falando de relacionamento. Relacionamento também é decisão. Eu decido, né? Eu escolho me manter naquele relacionamento. Por quê? Porque eu amo a pessoa, porque eu acho que vale a pena, porque eu quero desenvolver uma vida com ela. Então, eu decido fazer isso. Tem uma parte também, Uhum. né? Uhum. Motivacional, racional. E às vezes a pessoa já fez a escolha dela. Eu decidi que eu não quero mais. Ou já se apaixonou por outro, já encontrou outra pessoa, enfim. Uhum. E tu me perguntou também da terapia individual, né? Isso. Eu vou voltar um pouquinho na questão, né, que eu falei antes de intimidade. Então, a Uhum. minha capacidade de intimidade, ou seja, a minha capacidade de desenvolver um bom relacionamento romântico, vai estar relacionado à à minha individualidade, não, ao meu senso de identidade, que Uhum. tem a ver com a individualidade também, né? Uhum. Então, quanto mais seguro for a minha percepção da minha identidade, mais fácil, ou seja, aí sim eu vou conseguir desenvolver intimidade com o outro. Uhum. Então, tem questões no relacionamento que são questões individuais de cada um. Regulação emocional, autoconhecimento, autoestima, tudo isso vai ter um impacto gigante no relacionamento. Porque se eu vou para um relacionamento esperando que o outro me dê o que eu não tenho, vai me dar segurança, vai ajudar a minha autoestima, eu tô ralada. O outro não vai me dar. Né? O relacionamento ele é uma troca. Eu também vou ter que dar para o outro, né? Amor, cuidado, atenção, assim como o outro também vai me dar. É uma troca. Uhum. Mas eu entrar nessa, né, nessa expectativa mais passiva até de receber e que isso vai me complementar,
é muito ruim, porque não vai acontecer. Aí a gente entra nas Uhum. expectativas irrealistas, E né? perigoso também, Uhum. né? Porque me coloco num lugar de dependência, de eu Exatamente. dependo do outro para me manter bem dentro dessa relação, quando na verdade eu deveria já entrar bem comigo mesma, né? Como tu trouxeste segura, para ficar segura dentro desta relação, né? E quanto mais segura eu tô, mais vulnerável eu consigo. E quanto mais vulnerável eu estou dentro de uma relação segura, mais forte fica essa relação. Uhum. Mais blindada essa relação. Mais blindada vai ser. A gente, eu falei antes, né? Ah, isso é um mito, porque tem alguns mitos assim. E eu Uhum. acho que um outro mito, né, que às vezes a gente ouve também é o da autossuficiência, né? Ah, eu não preciso de ninguém, eu me basto. Isso é um pouco complicado, porque nós, seres humanos, nós somos seres relacionais. Não tem como a gente viver sem estar em algum tipo de relação. E isso nos traz uma satisfação num nível diferenciado de outros tipos de relacionamento, né? Então, o que acontece numa relação vai ser eu conseguir lidar com a interdependência daquela relação e a minha independência, né? Eu sou, é bem como tu falou lá no início, eu sou um ser independente, eu não vou deixar de ser eu, indivíduo, né? Uhum. Mas eu, quando estou naquela relação, existe um casal, existe, né, um outro Uhum. mundo ali. Uhum. E que às vezes as pessoas se perdem nisso. Nossa, Cláudia, que bacana, né? Que Uhum. papo gostoso. Viu que eu te falei? É. Mas assim, em questão também da terapia de casal, acho que ainda tem um tabu maior do que terapia individual, porque normalmente as pessoas procuram terapia de casal quando já tá realmente como última opção, né, Cláudia? Então, também se deixar, não deixar para última hora, assim, não deixar para ser a última opção, né? Não é porque a gente tá procurando uma terapia de casal que é para dar um ultimato, vamos dizer assim. Sabe que as pessoas têm, acho que sim, medo, né, de ir para terapia Uhum. de casal e a terapia de casal ser aquele quebra-pau, sabe? Meu Deus do céu, vai ser briga e briga e briga. E não é. E até colegas, né, que às vezes, como é que tu trabalha com casal, não dá muita briga? E se o casal começar a brigar no meio né? Nunca aconteceu, assim, de eu ter algum casal que partiu para briga, não. Né? Então, assim, é muito né, de Uhum. fantasias que a gente tem também em relação a isso, né? Uhum. Mas acho que hoje em dia a gente já tem uma ideia diferente até em relação à saúde mental, à saúde Uhum. dos relacionamentos, que não se tinha um tempo atrás. Então, eu Uhum. tenho uma esperança de que a gente caminhe para isso, né? Para esse Uhum. entendimento de que buscar ajuda não tem problema nenhum, Uhum. né? Uhum. Só nos fortalece como Só. indivíduos e como casal, né? Como dupla, Exatamente. né? Uhum. Naquela relação. E se deixar um recadinho aí pros casais? Bom, que recado que eu posso deixar pensando em tudo que a gente já falou? O que que eu diria assim? Conversem, tá? Negociem, se conheçam mais. De novo, tendo em mente que tu continua sendo tu e tu tem que cuidar muito de ti como pessoa, como ser humano, né? Uhum. E que o relacionamento ele não se mantém do nada, né? Não é magicamente que só o amor vai garantir. Não, que eu tenho que colocar empenho, que eu tenho que colocar vontade, dedicação, falar, ouvir, estar aberto a mudar. É, isso é outra coisa que eu ouço, assim, às vezes as pessoas dizem, mas se eu vou mudar, eu vou deixar de ser quem eu sou, e aí se eu deixar de ser quem eu sou, que graça vai ter, né? Mas a gente, para começar, que ninguém vai mudar 360, né? Uhum. Ninguém vai deixar de ser Uhum. quem é, a pessoa vai continuar sendo, e ela vai se aprimorar, né? E eu acredito muito nisso, assim, eu acho que, é, eu sempre brinco assim, a idade não traz só rugas.
E a idade traz coisas boas. Então a gente vai desenvolvendo e vai melhorando e pode melhorar ao longo, né, da vida. E um relacionamento pode e deveria ficar cada vez melhor, né? Então, seja intencional, né? Se eu pudesse dar, né, 2 dicas, eu diria assim: comunique-se, sabe? Fale, ouça, esteja aberto e seja intencional. Obrigada. Perfeito. Maravilhosa. Cláudia, foi um prazer ter você aqui conosco hoje, nessa tarde, para a gente poder conversar, bater esse papo, saber mais sobre relacionamento. Na verdade, ela disse para nós que relacionamento blindado existe se cumprirem todos os pré-requisitos aí que a gente falou. Então, se tiver, né, feito o check em todos os pré-requisitos que a Cláudia levantou para nós, então parabéns, está um relacionamento blindado. Entendendo que o relacionamento blindado, né, é aquele relacionamento que, mesmo vindo, né, chumbo, ou seja, conflitos, dificuldades, ele pode se manter, ele pode resistir e ele pode até, na verdade, se tornar antifrágil, né? Ele pode se tornar mais forte ainda, pode sim. Então, sim. Né? A gente pode desenvolver relacionamentos blindados. Gurias, eu quero dizer que foi um prazer. Eu quero agradecer muito o convite de vocês. Adorei conversar. Gosto muito de falar sobre isso. A gente que agradece, né? Convidadíssima a voltar, né? Exatamente. Obrigada. Acho que tem muito podcast para relacionamento. Exatamente. Antes de finalizar, pessoal, quero dizer que a gente vai deixar para quem nos assiste no YouTube o @ da Cláudia, então estiver buscando aí psicoterapia de casal, uma super profissional que a gente super indica. A gente vai deixando os contatos dela aí também no nosso Instagram, para quem quiser seguir ela, saber um pouco mais, né, sobre esse tema, poder marcar a sua hora se vocês acharem que é pertinente e necessário para a relação de vocês. A gente vai estar deixando os contatos disponíveis. Poder falar também um pouquinho dos nossos patrocinadores que patrocinam aqui o E Agora Psi. Eu falar da Nina Garden, que deixa eu e a Nath mais bonita aí em todos os episódios. A Efemídias, onde é gravado o E Agora Psi. A Clínica MF Psicologia, a Clínica Humanizar, né, também. E a Paula Ross, que é quem faz o nosso marketing digital e deixa vocês por dentro lá de todas as novas temporadas, novos episódios, quem são os próximos convidados, tá bom? Lembrando que a gente tem muita coisa ainda por vir nessa temporada de relacionamento. Obrigada, Cláudia. Obrigada. Obrigada.